Esse miércoles 26 de julho do ano 2023, abram suas Bíblias em 1 Crônicas. Conhecem os livros de Crônicas? Crônicas. Crônicas habla de los reyes. Reyes e Crônicas habla lo mesmo, os dois livros. Não? Primeira Crônicas, capítulo de número 13. Primeira Crônicas. Todos encontraram? Primeira Crônicas, capítulo de número 13. Está difícil de encontrar crônica? Não? É fácil. Está aí depois de Samuel, Reis. Bom, diz assim, capítulo número 13 de Crônicas, diz assim: Então Davi tomou conselho com os capitães de milhares e de centenas, e com todos os chefes, e dijo Davi a toda a Assembleia de Israel: Se os parece bem, se é a vontade de Jeová, nosso Deus, enviaremos a todas partes por nossos irmãos que han quedado em todas as terras de Israel, e por os sacerdotes e levitas que estão com eles em suas cidades, elegidos para que se reúnam com nós outros, e traigamos el arca de nosso Deus a nós outros, porque desde o tempo de Saul não hemos hecho caso de ella. E dijo toda a Assembleia que se hicesse assim, porque a coisa parecia bem a todo o povo. Bom, até aí vemos então que Davi reúne o povo, e porque a hora ele ia ser ungido rei, ele estava não como rei, como havia empeçado, ganado ele poder. E eu dizia Crônicas e Reis foram livros que foram escritos depois da catividade babilônica, não? Bom, já se nota por quê? Porque habla de toda a era de los reis de Israel. E os dois livros habla lo mesmo, vamos dizer, não? Habla sobre lo mesmo, só que um foi, ou seja, não há dado certo, preciso de quem escreveu, não foram, existiam escribas que iam escrevendo, não? Recopilando as histórias, porque cada rei que passou sobre Israel tinha ele escriba real que ia escrevendo todo, documentando todo o que passava nesse momento, não? É como acá em Argentina também, na presidência da República, seguramente há um livro que se chama livro de actas, não? Como há em todas as repartições públicas, não? Inclusive a igreja também tinha um livro de actas, não? E aí escrevemos os acontecimentos importantes, as reuniões administrativas, tinha um livro de actas, não? A escola tem um livro de actas, não? Para escrever o que vai passando nas coisas mais importantes que passaram na escola nesse dia, que pode ter sido mala, mas pode ter sido buena também, não? Isso era, vamos dizer, era um livro de actas que contava a história de los reis, não? De lo que passou nesse momento. E sim, nós outros podemos dizer que um foi escrito por um profeta e outro foi escrito por um sacerdote, porque tem essa visão, não, os livros. Não me pergunte qual a hora, porque me olvidei e não preparei isso. Só não estou dizendo que sim, aprendemos dessa maneira, não? Que Crônicas tem uma visão diferente de Reis. É como os evangelhos sinópticos, vê que os evangelhos, vamos dizer, habla do mesmo tema, que é da vida de Jesus, aqui na terra, e alguns contam os mesmos acontecimentos, não? Só que cada um vai ponendo uma informação diferente de acordo com o visto por la persona, não? Ou, já disse, não visto, porque no caso de Marcos ele não viu, de Lucas tampouco ele viu, só no caso de Mateus e de Juan, pero que eles escutaram, buscaram fontes
e fontes precisas, não? De pessoas que realmente viveram, como Pedro, como Maria e como os apóstolos em si, não? Que caminharam com Jesus e que estavam aí todo momento quando Jesus falava. Bom, isso dito, vamos entrar na predicação de hoje. Essa semana eu prediquei sobre Crônicas, se acordam? Foi hoje, não? Foi ayer, não? Ah, capítulo 12, claro, um pouquinho antes, não? Quando falei de los valentes de Davi e tudo mais, não? Saul já havia morto e Acá, não? Então, se Davi está aí a hora recebendo o reino dele, coisa que não foi fácil, não? Ele foi ungido rei, vamos dizer, aí depois que matou o gigante, não? Só que me caiu uma gotita de água aqui na Bíblia. Donde matou o gigante e Artar recebeu o reinado, se passaram muitos anos, cerca de 15 anos, não? Isso já nos habla bastante, não? Que às vezes em nossas vidas, nós outros queremos a bendição já, não? Entramos hoje na igreja, Senhor, ora, aí começamos a orar, quero que já. Pero não é assim. A bendição tarda a venir muito às vezes. Por quê? Porque há um tempo de la maduração de la bendição, não? Eu plantei uma planta de limão, que eu já queria sacar os limões, não? Pero vai tardar um montão, não? E tem uma de mandarina, aí que me regalaram, não? Vai tardar um montão todavia a crescer, até que eu coma desse fruto, não sei, uns 3 anos, 4 anos, não? Que o limão não tarda tanto comparado a outros frutos, pero tarda também, igualmente, não? A não ser que eu compre já uma planta que já tenha fruto. Aí é mais cara, não? E é mais difícil. Pero não é fácil, não? Como já dizia a minha mulher, filósofo, não é soprar e é ser boteja, não? Parece que na vida, às vezes, nós outros queremos tudo fácil. E Davi tardou a receber a bendição de Deus. E glória a Deus por isso. Porque com toda essa tardança que Deus estava trabalhando no caráter dele, vemos que Davi teve erros grandes em sua vida. Se comparamos com Saul, não? Eu estou falando em la vida personal e em la administração, não? Saul, que isso é que não tinha Deus em conta em suas decisões. Pero às vezes tomava boas decisões aí com os sujos, com as coisas do dia a dia, não com as coisas do mundo, não? Ele fazia bem. E Davi já não tão bem. Pero era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque seu coração se voltava sempre a Deus. Ele sempre pensava, quando ele ia pensar qualquer coisa, ele sempre pensava por ele começo. Que isso, pastor? Nós outros também. Não, nós outros queremos pensar às vezes por el final. Não? Às vezes nós outros queremos já. Então, se queremos pensar por el final, ou queremos saltar as etapas, não? Eu me acordo quando eu jogava videogame, não? E em minha época era bem Neandertal, não? E os primeiros Sega, não? Eles inventaram algo que se chamava o password, não? Que era uma contrassenha que você ponia, que você já começava ou com mais vidas ou em uma fase já determinada, não? E às vezes eu não queria saltar as fases para chegar na final mais rápido. Vamos na final e vamos ver como se termina o jogo, não? Porque sempre tinha uma historieta quando terminava o jogo e tudo mais. Me acordar de videojogo já que estávamos falando de isso antes, não? E não é assim em nossa vida. Em nossa vida temos as etapas, não? O ninho não pode entrar na escola e dizer, já me vou ao 5º grado, porque já sei ler, escrevi, sei somar. Não pode, por mais que realmente o PIB seja inteligente, não? Aí uns PIB que são superdotados, não? Que já está na universidade com 10 anos, 13 anos, já terminou a universidade, não? Já estão sendo pós-grados. Na universidade sim se pode, porque a universidade trabalha de outra maneira, não?
Pero o ensino fundamental, depois o ensino médio e o ensino... E depois vem la enseñanza superior, tem as etapas que uno tem que cumprir. E em nossas vidas também. E Davi, ele sempre pensava por ele primeiro. Não? Eu quero falar sobre o verdadeiro cristiano, o verdadeiro cristianismo. É assim, nós outros temos que começar por lo primeiro. Temos que começar lo primeiro. E qual é o primeiro? Em primeiro lugar, o que tem que ter? Deus. A Deus em conta em todas as nossas decisões, em toda a nossa vida, em todo o que vamos a ser, planear, temos que ter a Deus em conta. E sua palavra nos vai brindar informações suficientes para nos ajudar. Não estou falando um gualite, não, que é como gualite que o cristiano hace, não abre a Bíblia assim, acá, Deus está me falando, que habla cá. E a hora, serei, parece bem, busquem lá cá. Bueno, estou lendo qualquer coisa cá, não. Abrir a Bíblia assim ao voleio, não se habla? Não é assim que se busca na Bíblia. Na Bíblia, temos que ler o livro todo, temos que ver o contexto do que estava passando. Há que estudar, há que buscar, para não errar, não? Imagina se legemos uma partezita não mais, terminamos nós outros sendo que a Bíblia diga o que a Bíblia não diz. E temos que ter em conta nosso cimento, nosso ponto de partida. Para ser uma casa que necessitamos a ser o cimento, a base. E se vamos a ser um edifício, o cimento tem que ser mais profundo. Não? Eu não hago ideia quanto, mas eu sei que uma casa é 1 metro, mais ou menos, ou no mínimo 50 centímetros, depois que já encontrou o duro, a parte dura, não, a parte de terra que já está bem compactada, não? Essa parte, aí todavia vou buscar mais 50 centímetros ou 1 metro, no mínimo, não? Para ser uma estrutura de uma casa. Em um edifício, por exemplo, esse edifício que está já na Avenida Belgrano, não? Vocês vão à capital federal, que está a Avenida Belgrano, e 9 de Julho, na verdade não é 9 de Julho, essa daí do ladito é Hipólito Yrigoyen, não? Não, é Hipólito, bueno, é Yrigoyen, é da família de Yrigoyen, não? Aí, essa que está, porque vê que lá 9 de Julho é no meio, não mais, não? Essa cajesita, e a Avenida Belgrano, o primeiro edifício, quando você entra na avenida do lado esquerdo, eu trabalhava aí em capital nessa época, e eu ouvi, passava aí todos os dias, lá manhã na fria, às vezes, e estava com as rejas e chovia o subterrâneo e eles aceno. Hermanos, deve ter uns 4 ou 5 andares para barro de fundação, não? Eles com as estacas metendo as fundações bem a barro. Por quê? Porque o edifício é muito alto, não? Deve ter uns 13 pisos ou 15 pisos. E necessita. E nosso cimento é Jesus. Ou seja, o primeiro que temos que buscar é a Deus. E como buscamos a Deus? Buscando Jesus. Porque ele disse que nadie vai ao Padre senão por meio dele. Como busco a Jesus? Buscando suas ensinanças. Como entendo as ensinanças de Jesus? Lendo e praticando. Não há outra. Para que eu sepa que é verdade, para que eu sepa que vale a pena, eu tenho que praticar as ensinanças de Jesus. Pero Davi não tinha Jesus. Não tinha Jesus encarnado. Pero ele tinha Jesus actuando dentro dele, por meio dele, Espírito Santo, que já estava trabalhando em sua vida nesse momento, não? Ai, me pica lá na nariz. Então, se Davi tomou conselho, diz acá, o primeiro que ele hizo foi juntar a gente, não? Nossa relação com Deus sempre se vai manifestar em nossos hechos, não? Eu tenho que fazer algo, e como eu hago as coisas é a maneira que eu me relaciono com Deus, porque Deus decidiu ser amado em quem? Em mim próximo. Não, eu não, porque a Bíblia diz que eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo meu próximo. Se eu não tenho uma boa relação com meu próximo, quem é meu próximo? Qualquer pessoa. Tá bem que há pessoas que são, não sei, diabólicas, não?
são muito difíceis de ter próximo, é verdade, de estar próximo, não? Algumas pessoas realmente repelem, não? Parece o repelente aí com mosquito, igual o repelente nem funciona com os mosquitos, pero bueno. Se é que pode dizer, me isso acordar del Batman, não? Repelente para tubarões. Nunca viram? Depois googleiem isso daí, não? É algo antigo. Pero bueno, vamos volver cá na predicação, porque já estou viejo já, não? Estou quedando viejo com essas ilustrações. O verdadeiro cristiano que hace, primeiro ele mantém uma relação com Deus, e essa relação se vai refletir na relação que temos com o nosso próximo. E foi o que Davi isso reuniu a gente, tomou conselho com quem? Com os capitães, porque os capitães eram os chefes de família. Hermanos, pensem que eles estavam saindo todavia de uma relação, de uma relação, não. Bueno, relação também pode dizer, pero de uma sociedade, aí está, Neandertal. Por que Neandertal? Porque se eu estou enojado com alguém, eu não vou já agarrar um cuchillo e me arranco a cabeça. Eles faziam isso, não? Eles vêm todavia de uma era onde Ibajá destruía todo, que um povo Ibajá se peleava com o outro, e guerras e tudo isso, não? Nós outros já somos civilizados, não? Mandamos carta-documento, não? Primeiro charlamos e depois mandamos carta-documento. Há outras maneiras de pelear judicialmente ou por meio da chamada diplomácia, não? Quando não há diplomácia, aí sim há guerra, não? Eu demonstro meu poder bélico, e a guerra é algo malo e feio, não? Vê que a guerra que traz destruição, maldade, desequilíbrio, porque já não é mais equidade entre os países, entre as relações, sino que há uma diferença. E não é o que Deus quer, essa diferença, não, em relações. Quer que nós outros todos seamos uno nele. Então, o primeiro que ele hizo foi tomar conselho. E de quem? De los capitães de aqueles que estavam governando suas famílias. Não? Eles veniam de uma época de clãs. Eles tinham clãs, cada família era um clã. Eram descendentes de los filhos de Jacobo, que chamava Israel, que Deus cambiou o nome dele para Israel. E como eu prediquei essa semana, ustedes depois vejam essa minha predicação, que foi de ayer, e vejam que eu falei sobre o temperamento de Benjamim, de los berramitas, que eram como lobo feroz, não? Que eram, porque cada filho de Jacob, que está relatada já em Gênesis o que? 49, eu creio, não? 48, 40. La bendição final que Jacob dá às tribos, não? A seus filhos, que depois de seus filhos saíram as tribos de Israel, a famosa 12 tribos de Israel, não? Depois deles, dessa bendição, marcou a característica de cada tribo, não? E eram diferentes entre si. E Davi começou a ser com que o diferente pode ser igual. Isso é cristianismo. Isso é extrair um equilíbrio, não? Às vezes, nossa casa tem várias pessoas e somos diferentes. E isso é maravilhoso. Nós outros somos diferentes, porque Deus nos hizo diferente. Há diversidade de pensamentos, diversidade de formas, não? Diversidade de todo. Pero Deus nos hizo diferente, pero Ele quer que seamos iguais em nossa diferença. O que quero dizer? Há um ponto em comum entre nós outros, entre tu e eu, entre nós outros, que isso é o verdadeiro cristianismo. Quer dizer que o amor, a búsqueda a Deus, é ter a Deus em primeiro ponto, buscar a Deus, e o que isso Davi buscar o conselho da gente buena, e da gente que ele ia começar a governar. Não? Ele buscou sempre essa unidade. Vê o versículo 2 do que ele isso, ele convocou uma assembleia. E a assembleia, acá em hebreu, não é essa palavra que vou dizer, sino em grego. Em grego quer dizer eclésia, que é a palavra
que se traduz como assembleia para nossos dias, não, para nosso idioma, é espanhol, que é lá a palavra que diz no Novo Testamento, que muitas vezes a Bíblia traduz como igreja. Na verdade, é reunião, ajuntamento, assembleia. Isso é a igreja. Não? E foi o que Davi isso é uma igreja, que assim por assim dizia, não? Ele convocou a uma assembleia, não? Todo Israel, não? Se os parece bem, se é vontade de Deus, ou seja, e ele já pôs uma certa democracia, não? Porque Deus, se os parece bem, atendeu ao ouído, mirar que o grande líder, ele entrou como líder, não de uma maneira autocrática, sino de uma maneira que consultava a gente, consultava a Deus, e se os parece bem, como seria diferente se em nossas relações nós outros fôramos mais assim, não? Mais, me gusta dessa palavra, não? Diplomáticos. Porque, às vezes, em nossas casas não há diplomácia, não? Há autocracia, não? Um não manda e os outros obedecem. Às vezes, há que sermos assim. Por suposto que sim, não? Com nossos filhos, eu não vou perguntar todo momento, não? Ai, queridita minha mamita, que queres comer? Sentar-te para comer, não? E comer. Porque há muitos ninhos que estão passando hambre, não? Eu digo para ela. E ela diz, ai, não me diga isso. Eu digo, sim. Eu te digo porque é uma realidade. Há que comer toda a comida, não? Porque a papa frita, a hamburguesa, a pizza, a empanada, é muito fácil comer, não? Mas tem que comer a lenteja também, tem que comer as verduras, não? Para que nós outros podamos viver bem, forte. Quantas frutas vocês comeram hoje? Comeram fruta hoje? Comiste, Antonella, fruta hoje? Eu comi uva na manhã, né? Eu já comi umas 2 ou 3 mandarinas hoje. Comi uma palta e uma banana. E comerei uma maçã daqui a pouco. Quantas frutas comemos hoje, não? Já pararam para pensar? O chavão da verdureria tem família também, não? Só não querem ir na carniceria, não é? Na carniceria, no armazém para comprar harina, não? Pizza empanada. Não, isso não é comida, não? É verduras, temos que, não? Bueno, vamos ver acá na Bíblia, acá, isso é um parêntese, não? Ele consultou toda a assembleia e buscou a vontade de Deus. E digo, mira, se bem os parece, se és a vontade de Deus, não? No que nós outros não enviemos a todas as partes por nossos irmãos que han quedado em todas as terras de Israel. Ou seja, ele pensou em todos, ou seja, uma unidade. Tanto é que Davi foi o único rei que conseguiu unificar todo o país com um sentimento nacionalista muito grande, não? E deu uma identidade nacional a eles, não que eles não tinham. As tribos estavam separadas entre si, inclusive quando Josué conquistou a terra, algumas tribos quedaram do outro lado do Jordão, não? Lugar hoje onde é Jordânia, não, por aí a Jariba, Ariba do que é? Aí Damasco, não? E eles quedaram separados e tribos pelearam entre si. A hora vem Davi, e por ser um homem de Deus, isso é ser um verdadeiro cristiano, é aquele que é sal da terra, é luz do mundo, é aquele que está alumbrando, é aquele que está unindo, não? Criando relações. Irmãos, essa igreja acaba aqui da Giena. Se tu e eu criamos relações com outras pessoas, e essa pessoa vai se sentir tão cômoda e vai confiar tanto em vós, e quando vós evitar ela já vai venir, não? Isso é lógica, é uma lógica muito profunda, é uma verdade, não? De nada vale eu quedar gritando, se eu gritar nas praças, essa igreja pode se chamar de prosélitos. Depois googlem, busquem o que é proselitismo, não? Já falei várias vezes, de prosélitos, de pessoas que vieram porque gostou delas luzes ou gostou,
bueno, não entendemos luz, não, pero aquella já no fundo, não. Pero que gostou acá dessa igrejita, não? E querem ser dessa igrejita uma igreja grande, e querem transformar, e têm ideias, não? Ou se nos reunimos muito para comer assado, me gostou, porque essa igreja se reúne muito, é muita festa. Não vê que quando há festa, quando há coisas especiais, vem muita gente, e gente diferente, não? Pero o bueno, ou seja, sigamos fazendo essas reuniões para atrair que a gente venha, pero que se encontre com o verdadeiro evangelho. Se tu e eu somos verdadeiramente cristianos, vamos a ver que vai cambiar. A vontade de Deus, temos que pôr em primeiro lugar. É isso que Davi, acá, não unificou, se parece bem. Aí vai chamar todos Israel espacida. E por os sacerdotes e levitas que estão coelhos em suas cidades e erguidos, para que se reúnam com nós outros. Ou seja, e todavia agarrou a parte do sacerdócio, que foi uma parte um pouco olvidada, não, por Saul. Saul só se acordou a consultar a Deus quando ele queria, por sua própria soberbia, não, ser aceito por Deus e querer que Deus haga sua vontade, não? Vou ver que Davi agarrava o elefode era a vestimenta, não, a parte sacerdotal para consultar Deus, que eles usavam para consultar Deus, essa oração, e não passava nada. Saul quis ser o mesmo e foi rechaçado delante de Deus. Por quê? Por causa da decoração. Um não queria usar para soberba. Se hoje passar isso, não? Como a graça de Deus se manifesta hoje, não? De uma maneira tão profunda, não? Como diz Pablo, e a graça de Deus se há manifestado em nós outros, não? Porque hoje vemos tanta dissensão, não? Tanta loucura acerca de isso, não? Quando antes a gente era fulminada por Deus, não? E hoje, por causa da graça e do amor de Deus manifestar em nossas vidas, nós outros vivemos uma vida tão desordenada, tão sem ter em conta a vontade de Deus, não? E ele sigue dizendo, tragamos el arca. E que el arca era? El arca era a vontade de Deus, a representação de Deus, não? El arca era a presença de Deus também. Representava a lei, a búsqueda de Deus. El arca era onde estava os 10 mandamentos, não, a lei de Deus. El arca é onde tinha a provisão de Deus, tinha os panes da proposição, não, de la propiciação e da proposição também, que falava de quê? Falava de uma provisão de parte de Deus, falava que Deus ia trazer alimento, que Deus ia trazer a vara, não, a seguridade, a equidade, a justiça, a palavra de Deus, a lei, que ia trazer para eles o quê? Algo bueno. Nossa, imagina se nós outros pudermos cumprir toda a lei, não? Que é amar. Hermanos, nossas relações seriam muito boas e muito profundas, não? Que é basicamente o que Jesus disse. E Davi queria trazer essa arca e queria reunir a todos e queria trazer uma equidade em povo, um equilíbrio, queria ser com que eles pensassem a ser Israel, verdadeiramente Israel, que eles pudessem ser povo de Deus, homem e mulher de Deus, verdadeiramente, vamos dizer, cristianos, porque o israelita verdadeiro simbolizava alguém de Deus. Não o israelita nascido de Abraão, porque nasci de Abraão, sou filho de Deus. Não, isso não, porque Jesus disse, eu posso ser com que essas pedras nasçam filhos a Abraão. Não está falando disso. Pero o verdadeiro israelita era aquele que buscava a Deus, aquele que ia no caminho, buscando dele Senhor, tendo a Deus enquanto suas decisões. Então, se esse era o representante de Deus, era o filho de Deus, esse era o descendente de Deus, era aquela pessoa elegida por Deus verdadeiramente, não? Eu estou
ponendo um contexto do Antigo Testamento, para que os teres entendam, e sempre não, representando a luz do noivo, que é o que Deus nos quer falar. E ele diz, tragamos a arca de nosso Deus a nós outros, porque desde o tempo de Saul, nós não hemos hecho caso de ella. Ou seja, Saul, ele queria a presença de Deus para arreglar seus problemas, como muitos de nós outros, às vezes, ou todos nós outros, em algum momento de nossas vidas, quisemos lá a presença de Deus solamente para arreglar nossos problemas. Ai, Deus, por que passou isso? Essa é a pergunta mais desgraciada e cretina de parte de nós outros para com Deus, não? Por que passou isso? E por que não? Por que os apóstolos tiveram que sofrer e vós não poder sofrer? Não? Aí vem um e predica, pare de sofrer. Não estou dizendo com isso que nossa vida vai ser um sofrimento. Não, terá momentos buenos. Pero por quê? Não, essa pergunta que hacemos tão miserável, aceitemos os problemas da vida e busquemos nesse mal todo, nesse problema todo, sacar algo bom, algo produtivo e seguir adelante com fé, com confiança nesse Senhor, porque ao final, não? Como eu dizia, Luiz, irmã, que dar sem luz é horrível, não? Estão sofrendo a hora. E é assim. E nós outros temos que passar por aquele momento malo em nossas vidas. E nada mais. E considerar. E nem momento bueno, hagamos assado. Invitemos a todo. Invitar a mim. Não? Invitar-me a mim. Se há assado, invitar-me a mim. Não? Se há pizza empanada, nem tanto. Não? Para um assadito, aí já é diferente. Não? Pero, vamos orar nesse momento, pero para encerrar, não? Eu quero dizer essa frase que escrevi cá, que na verdade creio que é minha, não? Porque foi de várias leituras que eu hice, não é de um pensamento de um comentarista em si, sendo algo que pensei acerca desse texto, não? Desejo do homem de Deus é buscar sempre a Ele, não? Esse é o primeiro desejo do homem de Deus, do homem e da mulher de Deus, não? Da persona que é de Deus, é buscar Ele, ter Ele em conta suas decisões, é ser como Davi, quando vai empreender algo, quando vai, por fim, não? Davi poderia dizer, a hora eu sou rei, vou ser isso, vou ser o outro, vou mandar isso, vou... Pero ele sempre foi humilde, não? Ou seja, sempre teve um momento que ele teve um deslize, não? E nesse momento ele cometeu um pecado grave, teve um deslize. Como todos nós outros, não? Não vou quedar falando do pecado de Davi, justo no final, não? Estamos falando bem dele hoje, não? Outro dia falamos mal dele, pero hoje marcamos os pontos positivos. Busquemos desse Senhor, vamos buscar o Senhor agora em oração, e que esse seja o nosso desejo, porque o desejo do homem de Deus, da mulher de Deus, é buscar a Ele, não? Quantos poderiam estar cá hoje? Eu sempre digo isso, não? Há que somos bastante hoje para uma reunião de Mércoles, não? Pero mais irmãos poderiam estar cá hoje. Inclusive alguns estão de vacações, não? Inclusive em seus trabalhos, e não estão cá. Pero bueno, Deus saberá, não? Deus saberá. Que as excusas são milhares, não? Pero Deus saberá. Vamos orar. Padre, te damos graças, Senhor, por tua fidelidade, tua justiça, teu amor, por a bendição de servir-te, Senhor, porque estamos aqui para glorificar e exaltar teu nome. Tu eres esse Deus todo-poderoso, maravilhoso. Te damos graça, Padre. Recebe nossa adoração nessa noite. Queremos buscar mais de Ti cada dia, Senhor, e a ser tua vontade e te agradar. Oh, Senhor, ajuda-nos a mirar com teus olhos, perdonar com teu perdão, ter um coração igual ao tuyo, cada dia mais, um coração amoroso, perdonador, um coração que inclui aquele que é diferente, que aquele necessitado dá uma ajuda. E não digo só lua de plata, pero digo essa ajuda principal, que é uma ajuda espiritual, que é uma ajuda sentimental, que é uma ajuda profunda em las almas. Te damos graças, Senhor, por tua fidelidade, por tua justiça, por teu amor, por tudo que tu eres, hace e sempre lo hará.
em nossas vidas. Graças, papito. Recebe nossa adoração sempre, Padre, porque Tu eres esse Deus maravilhoso e poderoso. Tu eres aquele que ha começado essa boa obra em nós outros. Estamos persuadidos de isso, que Tu não vai parar, mientras não ser esse dia perfeito e agradável. Queremos ser verdadeiros homens e mulheres Tuas, buscarmos a Ti, verdadeiros servos. Aquela pessoa que tem a Ti em conta, em cada decisão, em cada momento. Te damos graças em nome de Jesus. Amém.